Questão 46, Universidade Estadual de Maringá, UEM, vestibular de verão 2024. Assinale o que for correto. Ó, já tem um X aqui, mas não vai atrapalhar. Assinale o que for correto. A quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação não depende das quantidades dos reagentes e dos produtos que participam dessa reação. Falso, pessoal. Pegando aqui o equilíbrio que a gente viu na questão anterior aqui na prova da UEM vestibular de verão, era o equilíbrio entre o tetróxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. Eu coloquei um valor de ΔH, é uma reação endotérmica, né? Esse gás aqui absorve para cada 1 mol, ó, o ΔH é 58 kJ por mol. Para cada 1 mol desse gás, ele vai absorver 58 kJ e vai produzir 2NO2, mas é um equilíbrio químico, mas para cada 1 mol virar 2 mols de NO2, tem que absorver essa quantidade aqui de energia quilojoule por mol. Então não depende das quantidades de reagentes? Depende. Se você tiver 2 mols, vai ter que absorver o dobro. 10 mols vai ter que ser 580. Então isso aqui é por mol. Então depende sim das quantidades de reagentes. Beleza? 2. Luz e eletricidade são parâmetros que podem influenciar na velocidade de reação. Então aqui ele falou de termoquímica, agora está falando de velocidade de reação. Essas questões de proposição é complicado por causa disso, né? Mistura um monte de tema. Eu não sou muito fã não, tá? Eu prefiro questão da Unicamp, da Unesp, do Enem, essas questões que misturam um monte de temas assim, por proposição, eu não sou muito fã. Porque, você viu, falou de termoquímica e fala de um negócio que tem nada a ver na segunda proposição, assim, todo respeito quem faz a prova, mas não é meu estilo favorito, tá? Só um comentário aqui. Então ele falou que luz e eletricidade são parâmetros que podem influenciar na velocidade de reações químicas. Sim, pessoal, fotossíntese, você vê muito na biologia, né? Então, a planta, para pegar gás carbônico, água, produzir glicose, precisa de luz solar, então essa luz vai proporcionar a reação de fotossíntese, vitamina D, inclusive, eu estou precisando tomar um sol, a gente na pele, tomando sol, produz a vitamina D, então a gente também tem reações, né, fotoquímicas que dependem de luz, né, depende dessa radiação eletromagnética para ocorrerem, ou elas acontecem muito devagarzinho e essa luz, essa radiação aumenta absurdamente essa velocidade. Então a gente produzindo vitamina D no sol. Degradação de materiais, decomposição da água oxigenada, ó, H2O2, água oxigenada. Quando ela está num frasco fechado, ela se decompõe em água e gás oxigênio. Ela vai se decompor num frasco fechado. Se você deixar na luz, a quantidade que vai se decompor é maior. A luz, ela vai aumentar aí a velocidade desse processo. Então, sim, luz, eletricidade, pessoal, eletrólise da água, né? A água, quando você passa corrente elétrica nela, ela vai produzir gás hidrogênio e gás oxigênio. Tem que ter um soluto ali inerte na água, tá? Não é só água líquida, né? Tem que ter ali um soluto inerte para conduzir corrente elétrica e tal. Mas eletrólise da água, você passa corrente elétrica, a reação ocorre. Então, sim, né? Reações químicas podem depender de luz e eletricidade, tá? 4. A força eletromotriz de uma pilha depende da natureza dos materiais empregados, das concentrações, da temperatura que a pilha está funcionando. Sim, pessoal. Este tópico, essa proposição 4 e essa proposição 8, eu vou fazer uma super revisão aqui para você entender pilha e eletrólise, a diferença entre elas e por que ocorre a inversão dos polos. Quando você tem a pilha, o cátodo é positivo. Quando você tem a eletrólise, o cátodo é negativo. Por que inverte o polo? Fica aí até o final que você vai entender e vai estudar isso muito 10. Então, a força da pilha. Eu tenho uma pilha de um material, de zinco e carbono. Aí eu tenho outra pilha, que é a pilha alcalina. São pilhas diferentes. Uma dura mais, outra dura menos. A pilha alcalina dura mais que aquelas pilhas mais simples. Por quê? Porque são outros materiais que vão dar outra diferença de potencial. Depende da concentração e da temperatura? Sim, pessoal. Se você variar a concentração da pilha, você vai ter outra diferença de potencial, tá bom? Então, a gente vai ver melhor mais pra frente, mas essa proposição 4 e proposição 8 eu vou colocar aqui já pra gente, tá? Nessa parte de inversão de polos. Mas é verdade isso daqui. Proposição 8. Nas pilhas, a redução ocorre no cátodo.
Sim, verdade, cátodo reduz. E a oxidação ocorre no ânodo. Sim, ânodo oxida. Porém, na eletrólise, a redução ocorre no cátodo? Não. Sempre que ocorre redução é no cátodo, não no ânodo. Aqui está escrito ânodo, tá? Porém, a eletrólise ocorre no ânodo, não, ocorre no cátodo. E a oxidação ocorre no cátodo? Não. Redução é sempre no cátodo e oxidação é sempre no ânodo, tá? Isso daí não tem nem muito que ensinar. É assim, ó, subir é para cima, descer é para baixo. Redução é no cátodo, oxidação é no ânodo. Por quê? Porque sim, é o nome que deram. Aí tem esse macetinho aqui para você, ó. Quando você tá no colégio, você tá estudando para as provas de química, aí você não estudou direito, deixa eu me arrumar aqui. Você não estudou direito e pegou recuperação. Como que o pessoal chama a prova de recuperação? Chama de REC. Aí você pegou REC, aí você fala, putz, peguei REC, poxa, peguei recuperação. Isso porque você não estudou usando esse macete do REC, poxa. O que é esse macete do REC, poxa? Quem recebe elétrons reduz e é o cátodo. Quem perde elétrons oxida e é o ânodo. Isso é sempre válido, tá, pessoal? Receber elétrons é redução e ocorre no cátodo. Perder elétrons é oxidação e ocorre no ânodo. Subir é para cima, descer é para baixo. A água é molhada. É isso, não tem o que fazer, tá bom? A gente vai ver isso aqui também na pilha e na eletrólise, porque... tá. O que inverte da pilha e da eletrólise, né? Então, o cátodo da pilha e o cátodo da eletrólise, os dois sofrem redução. Mas o que muda que o pessoal tá querendo jogar aqui na confusão, aqui com você? O que muda é os pólulos. Aí sim, na pilha, o cátodo que reduz e recebe elétrons, que não muda. Na pilha, o cátodo é positivo. Na eletrólise, o cátodo vai ser negativo. A gente já vai ver por quê. Proposição 16. Em qualquer reação nuclear ou transmutação, a soma dos números de massa e os números de cargas elétricas molares nos reagentes e nos produtos é conservada. Sim, verdadeiro. Coloquei aqui, por exemplo, o decaimento radioativo natural do urânio ao tório. Urânio. Então a gente vê isso no começo ali da fisicoquímica, geralmente em radioatividade. O urânio, ele libera uma partícula alfa. Quando o núcleo de urânio libera essa partícula alfa, esse núcleo vira um outro núcleo, que é o núcleo de tório. O que você tem que fazer aqui? Tem as regras lá de... Eu sempre esqueço o nome dos caras, mas tem as leis da radioatividade. O que são as leis da radioatividade? A soma em cima dos reagentes tem que ser igual à soma em cima dos produtos. A soma embaixo dos reagentes tem que ser igual à soma embaixo dos produtos. Então, 238, que é a massa do urânio, é igual à massa da partícula alfa, que é 4, mais a massa do tório, que é 234. Então, 234 mais 4 dá 238. Essa daqui é uma lei da radioatividade. Qual que é a outra lei da radioatividade? Os números atômicos aqui embaixo, você tem que somar também. Então, o número atômico do urânio é 32. A partícula alfa tem 2 prótons, e aí dá o número atômico aqui embaixo de 2, porque ele é um núcleo de hélio. A gente já vai ver isso melhor na próxima questão. Número atômico aqui é 2, porque tem 2 prótons. A do tório é 90. 90 mais 2 dá 92. Então a soma em cima tem que se conservar, a soma embaixo tem que se conservar. Então em qualquer reação nuclear, isso aqui é uma reação química? Não, é uma reação nuclear. É o núcleo que está liberando essa partícula alfa. A soma do número de massa é a soma do número de cargas nucleares nos reagentes e nos produtos é conservado. Sim, pessoal. Então você pode pensar em carga também. Vai conservar, beleza? Soma 2 mais 4 4 mais 16, 20 mais 2, 22, marcou, acabou e foi embora. Classifiquei como média para difícil por causa dessa questão aqui da proposição 8 dos polos, que a gente vai estudar agora, tá? O pessoal se confunde nisso da inversão dos polos. Eu vou te ensinar agora o melhor macete. Não é um macete, mas é o melhor jeito de estudar isso, do que é pilha e do que é eletrólise. Então, quando eu começo a ensinar eletrólise, eu falo basicamente o que é eletrólise, e aí eu já mostro esse exemplo para você comparar a pilha com a eletrólise. A gente vai ver os dois ao mesmo tempo e vai comparar e vai entender essa inversão de polos. Então a gente vai entender a inversão de polos, né? Tá. Vamos ver aqui a pilha mais tranquila que a gente tem, que é a pilha de Daniel. Placa de cobre na solução de cobre, placa de zinco na solução de zinco. O cobre
tem maior potencial de redução, que é receber elétrons. Os elétrons, vamos ver aqui se aparece. O fluxo de elétrons vai vir para cá. Essa placa de cobre vai ficar cheia de elétrons. Quando um cobre 2 da solução bater aqui, ele vai virar, vai receber elétrons, vai reduzir, e vai virar cobre zero. Essa plaquinha vai começar a aumentar de tamanho, porque esse cobre da solução vai virar cobre zero e vai se depositar aqui. Aí tem o fluxo de íons na ponte salina. Essa placa aqui de zinco está perdendo elétrons. Como essa placa de zinco está perdendo elétrons, o zinco da placa, que é um zinco zero, quando ele perder elétrons, ele vai virar zinco 2 e vai para a solução. E essa placa aqui de zinco vai corroer. Pilha de Daniell. É a primeira pilha que a gente... Se você tiver dificuldade com pilha de Daniell, eu vou deixar um link de um exercício de pilha de Daniell só para você ver ela. Mas é isso daqui, pilha de Daniell. E aí, o que a gente tem aqui? Esse lado que recebe elétrons é o cátodo, né? E aí vamos fazer aquele rec e poxa, né? Aqui, tá recebendo elétrons, por quê? Porque o cobre tem maior potencial de redução, quem tem maior potencial de redução recebe elétrons. Aqui recebe elétrons, quem recebe elétrons reduz. Aqui tá reduzindo, aqui vai ser o cátodo. Cátodo na pilha é o polo positivo e nesta pilha, na pilha de Daniell, o cátodo deposita. Por quê? Porque eu tenho uma placa de cobre numa solução de cobre com zinco. Outras pilhas, tem pilha aqui, eletrodo de platina no meio ácido, libera bolhas de H2. Tem outras situações. Neste caso, deposita, tá bom? E aqui, e no ânodo? Aqui tá perdendo elétrons, quem perde elétrons oxida, quem oxida é o ânodo é o polo negativo, e aqui vai ocorrer, neste caso do zinco, a corrosão. Foi definido que o cátodo, cátion, é o polo positivo na pilha, ânodo, ânion, é o polo negativo da pilha. Ânodo, ânion, beleza, então os polos, cátodo positivo, ânodo negativo na pilha. Fechou? Tranquilo? Vimos a pilha. Na eletrólise vai ser diferente. Antes de eu ir para a eletrólise, agora, olha isso, pessoal. Isso daqui é... Gente, é genial isso aqui. Eu adoro falar. E sendo modesto aqui, isso aqui é uma das melhores coisas que eu fiz. Eu já falei isso em outro vídeo. A gente vai estudar eletrólise. Mas antes de estudar eletrólise, a gente vai simplificar essa pilha de Daniell para a notação da física. Então a gente pega a pilha de Daniell e simplifica ela para a notação de física. O que é a notação de pilha na física? É uma barrinha menor, uma barrinha maior. Aqui, onde tem o meu voltímetro, que a DDP, que a gente calcula, deu 1.10 volt, em vez de ter um voltímetro, eu tenho uma resistência. Então, esta é a pilha de Daniell, esta é a representação da pilha de Daniell com voltímetro na física. Agora, pessoal, por que a barrinha maior na pilha, na representação de pilhas na física, é uma barra maior? A placa de cobre, ela não fica mais gordinha, não vai ter no depósito, não vai formando cobre zero e ela aumenta de tamanho? Então, o polo positivo, se fosse uma pilha de Daniell aqui, essa pilha que a gente está usando no nosso sistema, esse polo positivo, a barrinha positiva, ela é maior porque ela vai aumentando de tamanho. Então, tá vendo que eu coloquei aqui uma barrinha de cobre? A barra de cobre, ela aumenta de tamanho, ela fica maior, então aqui vai ser maior, beleza? Voltei, pessoal, tinha um bicho aqui na janela. Então, qual que é o esquema? A barrinha maior, na representação da física, é o polo positivo. Por que ela é maior? Porque ela está depositando, ela é o cátodo que recebe elétrons e aumenta de tamanho. E a barrinha menor da representação da física é a barra que está corroendo e perdendo elétrons. Então, a barrinha menor corrói, oxida, perde elétrons e vai ser o ânodo. Então a barrinha maior é o cátodo, a barrinha menor é o ânodo, e você lembra do fluxo de elétrons se associar com a pilha de Daniell. Vamos voltar aqui para nossa imagem. Então, a gente tem a barrinha menor e a barrinha maior. Os elétrons estão chegando na barra maior, está ocorrendo a redução. Aqui na barrinha menor está perdendo elétrons. Então qual que é o fluxo de elétrons? Sai da barrinha menor, dá a volta e chega na barra maior. Aqui tem um espaço entre a barra menor e a barra maior. O que tem entre esse espaço? Tem a ponte salina. A ponte salina, ó, essa separação aqui entre a barra menor e a barra maior, essa separação aqui dos Becquerels, você pode associar com isso, mas tem uma conexão entre ponte salina. Então não é assim, fiozinho, é só uma representação de pilha, né? Mas aqui entre a barra menor e a barra maior tem a ponte salina, tá? Beleza, aí o que a gente vai fazer? A gente vai inverter, eu tirei, pensa que eu tenho a pilha de Daniell, só que agora esse fio eu vou vir para cá, não vai ter o voltímetro, e esse fio vai vir para lá.
Então eu tenho a pilha de Daniel, mas eu não tenho mais o voltímetro em cima para medir a voltagem. Eu tirei o voltímetro, peguei o fio e virei para cá, peguei o outro fio e virei para lá. Beleza? Agora eu vou subir essa pilha e vou mergulhar em água, pessoal. Agora eu vou fazer uma eletrólise, ó, vou voltar aqui para você. Eu tenho uma pilha, peça uma pilha, Pera aí que eu vou fazer isso, pera aí. Pronto, pessoal, o que eu fiz aqui rapidão de cabeça? Eu simplesmente peguei uma pilha, olha só, vou aproximar aqui para você. Peguei uma pilha, coloquei um fio do lado e peguei um fio e coloquei do outro. Então vamos colocar aqui. Olá, meninas, hoje aqui, ó, na minha mão, tudo bem? Ó, deixa eu cobrir meu rosto. Então é uma pilha com 2 fios. Se eu pegar isso daqui e mergulhar em água, é exatamente essa representação que eu tô tendo aqui, ó. Esta representação é isso. Então é uma pilha com 2 cabinhos, que tá aqui. Se eu mergulhar em água, vai ocorrer a eletrólise, porque a pilha, ela é um processo espontâneo que vai acontecer e vai fazer um fluxo de elétrons. Os elétrons vão vir aqui, eu tenho água com sal. Os elétrons vão vir aqui nessa água com sal, aí você vai entender melhor por que isso daqui ocorre mais para frente na eletrólise. Mas os elétrons vão chegar aqui, vão reagir com a água e vai produzir gás hidrogênio. Do outro lado, que está ligado com o polo positivo, tá chegando elétrons. Se tá chegando elétrons, o que ele vai fazer com esse polo aqui? Ele vai puxar elétrons, aí o Cl- da água com sal. Quando bater nesse fio, ele vai perder elétrons e aí vai formar gás cloro. Aí eu vou colocar aqui uma animação dos polos dessa pilha. A pilha, ela é espontânea. Ela vai fornecer elétrons. A água com sal vai sofrer eletrólise. A eletrólise é não espontânea. Se eu tiver água com sal só água com sal, vai formar H2, vai formar Cl2? Não, não é espontâneo. Para água com sal formar gás hidrogênio e formar gás cloro, eu vou ter que ter uma pilha e vou ter que mergulhar nessa água com sal. Aí a pilha vai fornecer os elétrons, vai fazer o ciclo, o fluxo de elétrons para a eletrólise acontecer. Como a pilha manda os polos da pilha, agora você vai entender a inversão de polos. Os polos da pilha mandam, eles que vão ser estendidos para a eletrólise. Então a barrinha menor não era o polo negativo. Então esse polo negativo ele vai se estender até esse lado aqui. Então aqui é o polo negativo, ele vai se estender e aqui é como se fosse um polo negativo também. Aqui não é o polo positivo da pilha, pilha que manda, pilha espontânea que faz a eletrólise, que não ocorre sozinha, que é não espontânea ocorrer. Esse polo se estende e vem para cá. E aí aqui é o polo positivo. Vamos ligar as animações aqui agora. Coloquei a pilha, assim que eu mergulhar a pilha vai acontecer isso aqui, ó. Mergulhar os fios, né, os fios aqui na água. Assim que eu mergulhar os fios na água, de um lado, do lado que está ligado no polo negativo, vai começar a subir bolhas de gás hidrogênio. No fio que está ligado no polo positivo, e esse fio é um polo positivo, né, porque está se estendendo, vai ter a formação de um gás esverdeado, que é o gás cloro. Não faz isso na sua casa, pessoal, porque o gás cloro é tóxico, tá bom? Então, não faça, beleza? E se você quiser fazer com a ajuda de adulto, faça num lugar aberto, com luva, porque vai formar hidróxido de sódio aqui, com a ajuda de um adulto, com cuidado e muita atenção com esse gás cloro que é tóxico. Mas eu não recomendo e não indico que você faça isso, tá? Eu talvez mergulhe isso daqui num beckerzinho e faça um shorts aí, se eu criar coragem ainda hoje. Mas aí vai ter essas reações aqui. E aí, o que tem o fluxo de elétrons? Ah, então é por isso que inverte o polo? Acabou, deixa eu ver. Não, aguenta aí. Que você vai ver do cátodo, ânodo, quem reduz, quem oxida, e você vai ver por que aqui é a redução com polo negativo. O fluxo de elétrons não é nesse sentido aqui, ó. Então a gente viu a animação com fluxo de elétrons. Os elétrons vêm, entra na placa maior, que seria o eletrodo de cobre da pilha de Daniel, sai da placa menor, que seria o eletrodo de zinco na solução de zinco, e vem para cá. Então esse é o fluxo de elétrons. O que a gente viu? A gente viu que aqui em cima, nessa placa de cobre, na solução de cobre, depositava, era o cátodo positivo que reduzia e recebia elétrons. Então o elétron está chegando aqui nesse eletrodo da pilha e espontaneamente, né, junto com o eletrodo do zinco, está ocorrendo essa redução.
Aí o elétron sai do zinco e vem para cá e ocorre uma reação química. Quando chega elétron, essa água que está aqui, ela não está recebendo elétrons? O REC, poxa, é sempre válido, pessoal. Então a água que está aqui, ela tá, vamos colocar, ó. A água que está aqui, recebendo elétrons, reduzindo e sendo cátodo, não muda. Quem recebe elétrons, reduz e é o cátodo. Tanto na pilha, aqui em cima, ó, bem na ponta da caneta, quanto nesse pedacinho do fio desencapado na eletrólise. Tá recebendo elétrons, reduz, recebe elétrons e é o cátodo. Só que na pilha é positivo, porque se definiu, só que o polo negativo se estende até aqui, e aí aqui a gente tem um cátodo que reduz, recebe elétrons, mas é o polo negativo. Mas ele é o polo negativo porque ele é o polo negativo, porque ele quer? Não, porque ele está conectado no polo negativo da pilha que está fornecendo os elétrons para ele reduzir e receber elétrons e ser o cátodo. Entendeu? E ele é o cátodo da pilha? Não, ele é o cátodo da eletrólise. Beleza? E aqui do outro lado, a gente viu que o ânodo, né, era o polo negativo, oxidava e perdia elétrons. Ó, os elétrons estão saindo do ânodo e corroía nesse caso aqui. Aqui nesse fio, os elétrons não estão subindo, o Cl- bate nesse fio, perde elétron, o elétron sobe. Então o que o Cl- está fazendo aqui? O Cl- está perdendo, né, o cloreto está perdendo elétrons, está oxidando e é o ânodo. Só que é um ânodo positivo. Por quê? Porque esse fio ele está conectado com o polo positivo da pilha. Você entendeu? A única coisa que inverte são os polos. Maravilha, né? De novo, pessoal, colocando aqui a câmera inteira. Peço para você deixar um comentário do que você achou, indicar para o seu amigo, porque dá um trabalhão fazer essas animações e essas resoluções para você entender a fundo e de verdade, são não só decorar, tá bom? Então, curte, se inscreve, indica para o amigo, ativa as notificações se você está naquele ano de vestibular, para você receber notificações de ensino de química. Eu posto vídeo 99% das vezes, quase todo dia, às 10 horas da manhã, então você vai receber essa notificação e vai ter um estímulo para estudar e não ficar ali recebendo notificação de outras coisas, tá? Então ativa as notificações, que isso te ajuda a ficar mais aqui no canal e não me ver uma vez só, tá bom? E além disso, vale lembrar que tem aquela pasta aberta com materiais marotos, tudo de graça, 47 listas de exercício, fixação e mapas resumos para você na pasta no Google Drive, beleza? Valeu a pena ver esse vídeo longo, né? A resolução detalhada é isso, tá, pessoal? Vamos voltar para o exercício. Beleza. Então, afastando aqui, né? Vamos só voltar um pouquinho. Então, a gente viu... opa, tô viajando aqui. Então, a gente viu, né? Uma eletrólise. Essa eletrólise que acontece em água chama eletrólise aquosa. REC, poxa, não muda, só muda os polos. 2 macetes a gente viu aqui. O macete para você lembrar que a barrinha maior é o cátodo que reduz, recebe elétrons. Isso aqui te ajuda até na física, porque você lembra que o elétron entra na barrinha maior, que é a barrinha que é o polo positivo. Se o fluxo de elétrons é para esse lado, a corrente elétrica I é no sentido contrário. Isso te ajuda na física e isso te ajuda também na química para você lembrar por que inverte os polos, beleza? 2 sugestões aqui agora. Uma questão de pilha de Daniel. Nossa, eu não entendi a parte da pilha de Daniel. Vê essa questão da Universidade Regional do Cariri, do Ceará, que você vai ver, calcular DDP, ver com mais calma a pilha de Daniel. Se você tá tranquilo, gostou da inversão de polos, entende pilha de Daniel, você pode entender eletrólise aquosa nos detalhes. Então, por que a água, nesse caso da água com sal, a água recebe elétrons? Por que o Cl- perde elétrons? Como que eu faço para fazer a eletrólise da água e não formar gás cloro, formar gás oxigênio? Tudo isso vai ter nesse vídeo aqui do Enem 2021 PPL, segunda aplicação. Beleza? Olha as 2 sugestões que vale muito a pena. Vamos continuar?